Bom dia, saúdo a todos capazes do Senhor Jesus. Vamos estudar um pouquinho sobre as lições bíblicas. Estamos no terceiro trimestre de 2025 e o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E a lição que estudaremos hoje é a lição de número 11. Para quem tem revista pequena, está na página 75. Ela vai ser ministrada dia 14 de setembro, que é amanhã. E no dia 14 de setembro é Dia Nacional da Missão, tá marcando aqui na revista. O tema da aula é uma igreja hebraica na casa de um estranho. E vamos ler o texto áureo que diz: Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos 10, 47. E agora nós vamos procurar na Bíblia, Atos 10, 47, e vamos fazer a leitura para os irmãos. Depois do livro de João, Atos 10, 47, vamos achar aqui... Atos 10, 47. Já está até grifado aqui na minha revista. Essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com águas? Na nova tradução da linguagem de hoje. E a verdade prática que diz o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepções de pessoas. E agora seguimos para a nossa leitura diária, segunda, vamos ler Romanos 15, 12. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 15, 12. Romanos, capítulo é o 15 e o versículo é o 12. Não está iluminado na minha, mas vou iluminar agora. Romanos 15, 12. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Os gentios no plano da salvação. E vamos à leitura de terça-feira, que está em Atos 10, 34. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos 10. Vamos achar aqui 10. Atos 10 e o versículo 34, que diz: Então Pedro começou a falar. Ele disse, agora vou iluminar aqui. Então Pedro começou a falar. Ele disse, agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Glória a Deus. Amém? Então, estamos em terça-feira, o livro é de Atos, no capítulo 10, em seu versículo 34, Deus não faz acepções de pessoas. Então Pedro começou a falar, ele disse, agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. Amém. Somente até aí. E quarta-feira temos em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro, anuncie o evangelho a todas as pessoas. Quarta, Marcos 16, 15. A pregação do evangelho a todo tipo de pessoas. E agora vamos para quinta-feira, João 3,16. Vamos abrir no livro de João agora, irmãos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus.
Deus é bom. Então temos Marcos e agora João 3,16. É o amor de Deus por todos. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E agora vamos para sexta-feira, que está o livro de Tito. Tito, abreviação TT. E Tito, depois vem de Timóteo. Tito que tem somente 3 capítulos, está falando para abrir no capítulo 2, versículo 11. Vamos ver o que diz. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos, a graça salvadora dispensada a todos. Glória a Deus. E vamos seguir agora, irmãos, para a leitura de sábado, que se encontra em Atos 10, 44. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 10, 44. Atos 10, o versículo 44. Atos 10, 44, vou iluminar minha Bíblia aqui. Atos 10, 44. Os não-judeus recebem o Espírito Santo. Versículo 44 que diz: quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Glória a Deus Todo-Poderoso. Vamos lá, irmãos. Agora, vamos seguir para a leitura bíblica em classe. Primeiro, na tradução da revista aqui, que é Almeida Revista Corrigida. E depois nós vamos ler na tradução da NTLH, nova tradução para a linguagem de hoje. Seguimos a leitura. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, no versículo 1 ao 8, Atos 10, do versículo 1 ao 8, depois o versículo 21 ao 23 e depois o 44 ao 48. Na nova tradução para a linguagem de hoje, vamos ler corrido, desde o capítulo 10 na íntegra. Vamos ler agora seguindo a revista. Os irmãos que têm a revista, acompanhem aí na página 76. A leitura. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando o seu anjo, lhe falava: chamou 2 dos teus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo: Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios,
porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Então vamos à leitura agora na íntegra, irmãos, da revista Atos, capítulo 10. E agora vamos à leitura. Em Atos, capítulo 10, vamos ler um pequeno comentário da Bíblia de Estudo, nova tradução para a linguagem de hoje, que diz: O apóstolo Pedro anuncia a boa nova do evangelho a Cesareia, na casa de Cornélio, um oficial do exército romano. Antes disso, um anjo do Senhor tinha falado com Cornélio, e numa visão Deus tinha revelado a Pedro que ninguém deve ser considerado impuro. Este acontecimento é de grande importância, pois a vinda do Espírito Santo sobre aqueles não-judeus em Cesareia é a prova absoluta de que Deus aceita todos que o temem e fazem o que é direito. Na igreja todos são iguais, ainda que os dons do Espírito Santo de Deus sejam diferentes. Capítulo 10. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado batalhão italiano. Ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus, que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou orando para o anjo, e com muito medo perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscar um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora à beira-mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a ele tudo o que havia acontecido e mandou que fosse a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho. Já perto de Jope, Pedro ficou com fome e quis comer algumas coisas. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão, viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro dali havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz e dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considerava suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento os homens de Cornélio havia mandado, já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamavam alguém da casa e perguntaram: Por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: Escute, então aí 3 homens estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. O anjo de Deus mandou que ele dissesse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram.
No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e os amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique em pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos justos não permite que vocês façam amizade com não-judeus ou entre na casa deles, mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope, a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor que mora à beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. A explicação de Pedro, versículo 34. Então Pedro começou a falar, ele disse: Agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré. Ele deu poder. Jesus andou por toda parte dizendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram pregando-o numa cruz. Pedro continuou: Porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que nós somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Os não-judeus recebem o Espírito Santo. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo a Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviram os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: Estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com águas? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficassem ali alguns dias. Amém? Somente até aqui é o versículo 10 que contém 40, é o capítulo 10 que contém 48 versículos, foi lido na nova tradução da linguagem de hoje, somado com a leitura bíblica em classe, e agora vamos para a parte introdutória. Plano de aula, introdução.
Nessa lição estudaremos um dos momentos mais marcantes da história da igreja, a visita do apóstolo Pedro à casa de um centurião Cornélio. Esse episódio revela que o plano da salvação de Cristo não está restrito a um povo ou cultura, mas se estende a todas as nações. Através da ação do Espírito Santo, Deus rompe barreiras éticas e culturais, mostrando que não faz acepções de pessoas. Veremos como a mensagem do Evangelho alcançou os gentios com poder. A partir da Igreja de Jerusalém, apresentação da lição. Objetivo da lição. O objetivo 1 é mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano da salvação. O objetivo 2 é ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente de sua origem ética ou cultural. E o objetivo 3 é enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação de agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecoste não foi exclusivo dos judeus. E a motivação. A lição de hoje nos mostra que o Evangelho rompe barreiras e convida a igreja a viver a missão com abertura, compaixão e obediência ao Espírito. Que os nossos corações estejam sensíveis à voz de Deus e prontos a levar sua salvação a todos. Sugestão e métodos. Para reforçar o ensino do tópico 3, o Espírito derramado sobre os gentios, você pode aplicar o método comparativo reflexivo. Sugerimos que utilize um quadro ou cartolina com duas colunas, uma para o Pentecoste entre os judeus, Atos 2, e outra para o Pentecoste entre os gentios, Atos 10. Peça que os alunos apontem elementos em comum, como o derramamento do Espírito, o falar em línguas e a magnificação da presença de Deus. Após essa análise, promova um momento de reflexão em grupo. O que essa igualdade espiritual entre judeus e gentios nos ensinam sobre o agir de Deus hoje? Isso fortalecerá a compreensão doutrinária e despertará a aplicação pessoal do ensino. Conclusão da lição. Aplicação. A presente lição nos convida a que tenhamos corações abertos à direção do Espírito Santo e dispostos a escolher todos aqueles que Deus chama para o seu reino. E o subsídio ao professor, revista Ensinador Cristão. Vale a pena conhecer essa revista que traz reportagem, artigos, entrevista e subsídios de apoio às lições bíblicas adultos. Na edição 102, página 41, você encontrará um subsídio especial para esta lição, auxílios especiais. Ao final do tópico, você encontrará auxílios que darão suporte na preparação de sua aula. O texto Cornélio e Pedro, localizado logo depois do primeiro tópico, aprofunda a reflexão a respeito da evangelização dos gentios e do derramamento do Espírito sobre eles. O texto Deus não faz acepção de pessoas, ao final do terceiro tópico, amplia a reflexão sobre a aceitação de Deus a respeito de todos que confessam o Senhor Jesus sobre o poder do Espírito Santo. Com isso, finalizamos nosso plano de aula e agora vamos para o comentário. Introdução. Nessa semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com as pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e a graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstram fé na pessoa de seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. E agora vamos à leitura do tópico 1, com o tema A Revelação de Deus aos Gentios. Visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus, Atos 10:3. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito. A inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, Atos 10:2. No entanto, isso não era
suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz e um anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer, não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo. Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos 10, 22. Agora, irmãos, vamos grifar as confirmações bíblicas, a fundamentação bíblica, e vamos fazer a leitura. Primeiro ele pede para lermos Atos 10, 3. O que diz Atos 10, 3? Atos 10, 3 diz assim: um dia ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus. Chegou perto e disse: Cornélio. Depois, a próxima fundamentação bíblica está em Atos 10, 2. Atos 10, 2 diz, ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. E a próxima confirmação bíblica ele pede para lermos Atos 10, 22. Atos 10, 22, vai estar mais para cá. Aqui, achei. Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. E finalizamos assim o primeiro tópico. O tópico 1, que ele vai dizer a revelação de Deus aos gentios. Subitem 1, que diz a visão de Cornélio. Vamos fazer a leitura e, na sequência, a fundamentação bíblica vamos ler junto. Então vamos lá. Tópico 1, a revelação de Deus aos gentios, a visão de Cornélio. Cornélio era um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando um anjo teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo. Aí ele pede para lermos Atos 3. Atos 3 diz: um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus e chegou perto dele e disse: Cornélio. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo gentil, era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Atos 10, 2. Ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos os judeus pobres e orava sempre a Deus. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do evangelho, missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos 10, 22. Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. E agora vamos para o ponto 2, que diz a experiência espiritual de Pedro. Novamente, vamos fazer a leitura corrida, depois uma segunda leitura juntamente com a confirmação bíblica. Vamos lá. Então vamos lá. A experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Atos 10, 10. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que deixou perplexo. Atos 10, 11 e 12. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para que viria
viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano da salvação de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Atos 10, 23. Atos 10, versículo 11, 12. E o Atos 15, 7. Vamos à confirmação bíblica. Atos 10, 10. Vamos ver o que diz Atos 10, 10. Que diz: Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Depois, Atos 10, 11 e 12. Atos 10, versículo 11 e 12. Versículo 11. Viu o céu aberto e uma coisa parecida como um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Versículo 12. Dentro daquilo havia todo tipo de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão, e aves. E depois a próxima confirmação bíblica, ele pede para lermos Atos 10, 23. Então Pedro convidou os homens para entrarem e hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. E agora nós, Atos 11, 12... Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais, de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Agora Atos 15, 7. Leitura de Atos 15, 7. 15, 7. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque creram. Então, por isso ele pede para ler Atos 15, 7, e um pouquinho mais. E vamos só ver Atos capítulo 11, versículo 12, o que diz. 11, versículo 12. O Espírito de Deus me disse que fossem com eles, sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que disse: mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai fazer